Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer pela sua atenção, por cada um que está inscrito, por cada visualizador, cada um que me escuta agora, eu quero agradecer pela sua atenção. Quero compartilhar com vocês uma carta aberta que o arcebispo Vigano enviou para o presidente Donald Trump. Eu vou ficar neutra, não vou fazer aqui nenhuma posição política, porque não é o objetivo, é apenas compartilhar com vocês essa informação que eu acho muito interessante. Eu vou tentar resumir porque é realmente comprida. Ok? Carta aberta ao presidente dos Estados Unidos da América, de Carlo Vigano a Trump. Donald Trump, domingo 25 de outubro de 2020. Solenidade de Cristo Rei. Senhor Presidente, permita-me dirigir-me a vocês nesta hora em que o destino do mundo está sendo ameaçado por uma conspiração global contra Deus e a humanidade. Escrevo-lhe como arcebispo, como sucessor dos apóstolos, como ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América. Estou escrevendo para você em meio ao silêncio das autoridades civis e religiosas. Aceite essas minhas palavras como a voz do que clama no deserto. João capítulo 1, verso 3. João capítulo 1, verso 23. Como eu disse, quando eu escrevi minha carta para você em junho, este momento histórico vê as forças do mal alinhadas em uma batalha sem quartel contra as forças do bem. Forças do mal que parecem poderosas e organizadas ao se oporem aos filhos da luz que estão desorientados e desorganizados, abandonados por seus líderes temporais e espirituais. Sentimos diariamente os ataques que se multiplicam daqueles que querem destruir as próprias bases da sociedade, a família natural, o respeito pela vida humana, o amor à pátria, a liberdade de educação e negócios. Vemos chefes de nações e líderes religiosos favorecendo este suicídio da cultura ocidental e de sua alma cristã, enquanto os direitos fundamentais dos cidadãos e crentes são negados em nome de uma emergência de saúde que está se revelando cada vez mais plenamente como um instrumento para o estabelecimento de uma tirania desumana sem rosto. Um plano global chamado Grande Reinicialização, Great Reset, está em andamento. Seu arquiteto é uma elite global que deseja subjugar toda a humanidade, impondo medidas coercitivas com as quais limitar drasticamente as liberdades individuais e de populações inteiras. Em várias nações, este plano já foi aprovado e financiado. Em outros, ainda está em um estágio inicial. Por trás dos líderes mundiais, cúmplices e executores desse projeto infernal, estão personagens inescrupulosos que financiam o Fórum Econômico Mundial e o Evento 201, promovendo a sua agenda. O objetivo da grande reinicialização é a imposição de uma ditadura da saúde, visando a imposição de medidas liberticidas, escondidas por trás de promessas tentadoras de garantia de renda universal e cancelamento de dívidas individuais. O preço dessas concessões do Fundo Monetário Internacional será a renúncia à propriedade privada e adesão a um programa de vacinação contra a Covid-19 e Covid-21, promovido por Bill Gates com a colaboração dos principais grupos farmacêuticos.
além dos enormes interesses econômicos que motivam os promotores da grande reiniciação. A imposição da vacina será acompanhada da exigência de passaporte de saúde e carteira de identidade digital, com o consequente rastreamento de contato da população de todo o mundo. Aqueles que não aceitarem essas medidas serão confinados em campos de detenção ou colocados em prisão domiciliar, e todos os seus bens serão confiscados. Senhor Presidente, imagino que o senhor já sabia que em alguns países a grande reinicialização será ativada entre o final deste ano e o primeiro trimestre de 2021. Para tanto, estão previstos novos bloqueios, que serão oficialmente justificados por uma suposta segunda e terceira ondas da pandemia. Você está bem ciente dos meios que foram empregados para semear o pânico e legitimar as limitações draconianas das liberdades individuais, provocando astutamente uma crise econômica mundial. Nas intenções de seus arquitetos, esta crise servirá para forçar os países a uma grande reinicialização irreversível, dando assim o golpe final em um mundo cuja existência e própria memória eles desejam cancelar completamente. Mas este mundo, senhor presidente, inclui pessoas, afetos, instituições, fé, cultura, tradições e ideais. Pessoas e valores que não agem como autômatos, que não obedecem como máquinas, porque são dotados de uma alma e de um coração, porque estão unidos por um vínculo espiritual que tira a força do alto, daquele Deus que os nossos adversários querem desafiar, tal como Lúcifer fez no início dos tempos com o seu não servir. Muitas pessoas, como bem sabemos, incomodam-se com esta referência ao embate entre o bem e o mal e ao uso de conotações apocalípticas, que, segundo eles, exasperam os espíritos e acirram as divisões. Não é de se surpreender que o inimigo esteja furioso por ser descoberto justamente quando acredita que alcançou a cidadela que pretende conquistar sem ser perturbado. O que é surpreendente, porém, é que não haja ninguém para soar o alarme. A reação do Deep State, Estado Profundo, para aqueles que denunciam o seu plano é falha e incoerente, mas compreensível. Justamente quando a cumplicidade da grande mídia conseguiu fazer a transição para a nova ordem mundial, quase indolor e despercebida, todos os tipos de enganos, escândalos e crimes estão à tona. Até poucos meses atrás, era fácil denunciar como teóricos da conspiração aqueles que denunciaram esses planos terríveis, que agora vemos sendo executados nos mínimos detalhes. Ninguém, até fevereiro passado, teria pensado que em todas as nossas cidades, os cidadãos seriam presos simplesmente por querer andar na rua, respirar, querer manter um negócio aberto, querer ir da igreja ao domingo. Mas agora está acontecendo em todo o mundo, até mesmo na Itália, de cartão postal que muitos americanos consideram um pequeno país encantado, com seus monumentos antigos, suas igrejas, suas cidades encantadoras, suas aldeias características. Enquanto os políticos estão barricados dentro de seus palácios, promulgando decretos como os sátrapas persas, os negócios estão falindo, as lojas fechando, e as pessoas são impedidas de viver, viajar, trabalhar e orar.
As desastrosas consequências psicológicas dessa operação já se manifestam. A começar pelos suicídios de empresários desesperados e de nossos filhos, segregados de amigos e colegas de classe, mandados acompanhar suas aulas sentados em casa sozinhos diante de um computador. Na Sagrada Escritura, São Paulo fala-nos daquele que se opõe à manifestação do mistério da iniquidade, o catecon, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Na esfera religiosa, esse obstáculo ao mal é a Igreja, em particular o papado. Na esfera política, são aqueles que impedem o estabelecimento da nova ordem mundial. Como já ficou claro, quem ocupa a cátedra de Pedro traiu seu papel desde o início para defender e promover a ideologia globalista, apoiando a agenda da Igreja falsa, que o escolheu em suas fileiras. Senhor Presidente, o senhor afirmou claramente que deseja defender a nação, uma nação sob Deus, liberdades fundamentais e valores não negociáveis que são negados e contra os quais se lutam hoje. É você, caro presidente, que é aquele que se opõe ao Deep State, o ataque final dos filhos das trevas. Por isso, é necessário que todas as pessoas de bem sejam persuadidas da importância da iminente eleição. Voltando aqui. É necessário que todas as pessoas de bem sejam persuadidas da importância da iminente eleição. Não tanto por causa deste ou daquele programa político, mas pela inspiração geral de sua ação que melhor personifica, neste contexto histórico particular, aquele mundo, nosso mundo, que eles querem cancelar por meio do bloqueio. O teu adversário é também o nosso adversário, é o inimigo do gênero humano, aquele que é homicida desde o princípio. João 8, 44. Ao seu redor estão reunidos com fé e coragem aqueles que o consideram a guarnição final contra a ditadura mundial. A alternativa é votar em uma pessoa que é manipulada pelo Deep State, gravemente comprometida por escândalos e corrupções, que fará aos Estados Unidos o que Jorge Mario Bergoglio está fazendo à Igreja, o primeiro-ministro Conte à Itália, o presidente Macron à França, o primeiro-ministro Chances para a Espanha e assim por diante. A natureza chantagista de John Biden, assim como os dos prelados do Círculo Mágico do Vaticano, o exporá a ser usado sem escrúpulos, permitindo que poderes ilegítimos interfiram tanto na política doméstica quanto no equilíbrio internacional. É claro que quem o manipula já tem alguém pior do que ele pronto, com quem o substituirá assim que surgir a oportunidade. No entanto, em meio a esse quadro sombrio, esse avanço aparentemente imparável do inimigo invisível surge em um elemento de esperança. O adversário não sabe amar e não entende que não basta garantir uma renda universal ou cancelar hipotecas para subjugar massas e convencê-las a serem marcadas como gado. Este povo, que por muito tempo suportou os abusos de um poder odioso e tirânico, está redescobrindo que tem alma. É entender que não está disposto a trocar sua liberdade pela homogeneização e cancelamento de sua identidade. Está começando a compreender o valor dos laços familiares e sociais, dos laços de fé e da cultura que unem as pessoas honestas.
Esta grande reinicialização está fadada ao fracasso, porque quem o planejou não entende que ainda há pessoas dispostas a ir às ruas para defender seus direitos, para proteger seus entes queridos, para dar um futuro a seus filhos e netos. A desumanidade niveladora do projeto globalista se despedaçará miseravelmente em face da oposição firme e corajosa dos filhos da luz. O inimigo tem Satanás ao seu lado, aquele que só sabe odiar. Mas do nosso lado, temos o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos disposto para a batalha, que esmagará a cabeça da antiga serpente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Senhor Presidente,